Caríssimos irmãos, encarnados e desencarnados, ano novo, vida nova, que 2018 nos traga muita paz, muita harmonia, muito equilíbrio, muita perseverança, muita saúde mental e física. E que nossos mentores, Deus e Jesus, possam nos abençoar mais uma noite, nos intuindo e nos acolhendo como sempre nos acolhe nesta casa. Antes de começar o tema da noite, nós vamos abrir aspas para uma situação muito engraçada até, porque um vidente soltou aí no WhatsApp que haveria um tsunami entre 22/12 e 5/1. Quem viu esse zap, essa mensagem, muitos se assustaram. É engraçado que o tsunami ia ser no Rio Grande do Sul, em Florianópolis, no Rio de Janeiro, Salvador, Recife, ou seja, a onda não ia ser uma onda reta, ela ia fazer onda, ela ia pular alguns estados, é engraçado. Começa por aí a falha que, infelizmente, essas pessoas que usam a doutrina espírita para fazer esse tipo de premonição estão abusando do poder, são os falsos profetas que existem por aí, soltando essa mensagem para todo mundo ver. Nós já estávamos com a passagem comprada para Florianópolis, fomos lá para ver se o tsunami pegava a gente. Infelizmente não aconteceu nada, o dia que vence, segundo esse irmão, é hoje. Não aconteceu nada, não vai acontecer nada, porque graças a Deus ninguém tem esse dom, nem esse poder de predizer data, horário ou qualquer coisa que seja com relação a esse tipo de acontecimento, que é uma coisa muito séria. Mais uma vez para a gente lembrar, falsos profetas existem muitos, e querem ganhar fama, querem ganhar sucesso às custas do susto, do medo das pessoas. Era só esse parênteses que eu queria colocar, e graças a Deus hoje é dia 5, venceu o prazo, o tsunami não aconteceu. O tema da noite de hoje está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma obra fantástica, que todos nós deveríamos ter ela na cabeceira, diariamente, ler um pouquinho toda noite. E é muito interessante, no momento que Jesus estava conversando com os apóstolos, ele já sabia aquele espírito daquele quilate, de tudo o que ia acontecer com ele antes de ele vir à terra, mas estava ali conversando com os apóstolos, preparando todos eles, através de várias passagens e várias parábolas, que alguma coisa ia acontecer, que estava chegando o tempo dele, que ele estava próximo de partir. E Pedro, desesperado, né? Pedro fica agoniado e fala: mas Senhor, para onde vais? E ele diz: para onde eu vou, não pode seguir-me agora, mas seguir-me-ás mais tarde. E o Pedro insistiu: Senhor, por que eu não posso te seguir? Por que eu não posso te seguir? Até que você vai para algum lugar, né? Eu quero ir junto. E Jesus disse: Pedro, darás a tua vida por mim. Em verdade te digo que não cantará o galo até que me negue 3 vezes. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim, pois há muitas moradas na casa de meu Pai, que é o tema da noite de hoje. Quer dizer, o Pedro estava desesperado para ir atrás dele, não sabia para onde ele ia, mas queria ir junto. E ele falou desse jeito: há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu já vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que eu me tenha ido e vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que aonde eu estiver, também vós aí estejais. Olha que coisa linda. Jesus preparando os apóstolos, dizendo que ia para algum lugar, não deixou claro para onde era, mas deixou claro que existia um outro lugar, além da vida. Ele sabia que ele ia ser crucificado, sabia que ia ser preso,
martirizado, e que tinha outro lugar. Que muitas pessoas procuram a casa espírita, muitas pessoas, quando estão passando um sofrimento de uma perda grande de um ente querido que se foi, fala, para onde será que está o fulano? Para onde que ele foi? Fulano morreu, e agora? Nunca mais eu vou ver. E vem a bênção da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é maravilhoso e nos clareia a mente com as palavras de Jesus. Eu vou para algum lugar que você não pode ir agora, Pedro. Eu vou, mas você não pode ir agora. Vou preparar o lugar para depois você ir. Olha que bacana, que coisa maravilhosa. Uma pessoa que sabia que ser crucificado ia ser pregado numa cruz, falando com essa clareza, com essa calma, com essa fé, com essa esperança, do outro lado. Que é um dos lados que existem no plano espiritual. Pois quem já teve a oportunidade de ler o livro A Quinta Terra, do nosso irmão Carlos Bacelli, fala de outras dimensões. A Quinta Terra. Por exemplo, a Terra, onde nós estamos pisando aqui, está na terceira faixa. Existem duas para baixo e duas para cima, de acordo com esse livro, que mostra faixas vibratórias, dimensões diferentes, com corpos diferentes dos nossos, mas muito parecidos com a Terra. Quer dizer, são novidades que vêm chegando através das obras, corroborando com o que Jesus falou, e não negando o que Jesus falou. Vem dizendo, olha, tem o que ele falou e mais um pouquinho, tem mais coisa, tem mais notícia, mais novidade. Em um dos livros que nós lemos recentemente também, do Bacelli, tem lá uma hora de um lanche, olha que legal, um lanche no plano espiritual, que tinha café com leite. Muita gente passa rápido, lê e não percebe. Se lá no plano espiritual tem café e tem leite, alguém plantou o café, e se tem leite, tem a vaca. Ou se for leite de soja, tem a soja, tem a planta. Ou dá um estalo com o dedo e o leite aparece. Não é assim. Existem coisas no plano espiritual em outras moradas, essas que nós vamos estudar ao longo dessa fala, que vão nos mostrar que existem muitas coisas que nós estamos aí, à nossa volta. Várias obras, vários livros, nos contando aos pouquinhos. Algumas já contaram e nós passamos rápido, não percebemos, que mostra que é muito real o plano espiritual. Não é um sonho, eu vou voar, vou virar uma poeirinha e vou voar para o céu. Não é assim. São várias faixas vibratórias. Essas muitas moradas têm N situações que você pode ligar. Outros planetas, que a gente já sabe, a ciência já provou que existem outros planetas. O próprio Chico Xavier, no programa Pinga Fogo, em 1971, na rede Tupi de televisão, está no YouTube, quem quiser lá, 1h30, quase 2 horas de gravação, recebendo várias perguntas, falaram para ele sobre a evolução, sobre a ciência. O Chico Xavier fala, no futuro, com aquela calma dele, no futuro, o homem conseguirá tirar a água da lua. O Chico Xavier falou isso, nesse programa está lá gravado. Quem tiver tempo e curiosidade, vai lá, assista o programa. Tem outras informações que ele fala também. Quer dizer, ele já dizia de situações, a lua não está aqui, a lua está um pouquinho distante, e nós vamos tirar a água da lua. É impossível? Ele falou. Não é possível. Como em outros planetas também existem vidas de outras formas. São muitas moradas de outros planetas. Só que essas moradas que nós vamos falar aqui hoje são mais as moradas dessas faixas vibratórias que nós vivemos muito próximo de nós, aqui na Terra. Várias faixas vibratórias dificílimas de transpor, tão difíceis, que a espiritualidade vem fazendo uma limpeza diariamente no planeta, para amenizar a densidade dessa faixa vibratória, para sair daqui do corpo físico enquanto dorme e respirar um ar no plano espiritual, colher novas informações, ter mais contato com os espíritos amigos, mais perseverança e voltar para o corpo físico e continuar a luta. Porque o corpo físico é pesado,
é denso. É difícil a gente andar aqui na Terra. É difícil enfrentar os problemas aqui na faixa vibratória da Terra. Mas quando a gente sai daqui um pouquinho, muda. E graças a Deus a gente não vivencia esses dois lados simultaneamente. Senão muita gente ia querer morrer rápido. Não, eu não quero ficar aqui não. Eu quero ficar lá do outro lado. Eu não quero voltar. Quero ficar lá, porque lá é bom. Lá é mais tranquilo. Então essas muitas moradas, nós cansamos de ver obras. O fulano morreu e tinha lá a sua avózinha esperando ele na casa, com a mesa, com a toalha posta, um pedacinho de bolo, um chá, no plano espiritual. Olha que bacana. São informações que estão nos livros. Só que a gente passa rápido e pensa como se estivesse lendo uma coisa física. Tem uma parte do livro que o André Luiz fala assim, eu ia num teatro, peguei o ingresso, teve que comprar um ingresso para ir no teatro, no plano espiritual. Então, são informações que existem nos livros, nas obras, que nós passamos direto e não prestamos atenção e vamos começar a ler de novo, ler com calma. E nós vamos começar, olha bem, que engraçado. Olha que coisa interessante que tem aqui nesse livro. Eu não tinha prestado atenção. Agora eu estou lembrando, estou entendendo. Mostrando que essas faixas vibratórias, essas muitas moradas, estão muito mais próximas da gente do que nós imaginamos. Esquecemos dos outros planetas, que isso aí nós vamos descobrir ao longo de muitos séculos. Mas aqui, perto da gente, o plano espiritual, assim que a gente morre, assim que desencarnou, para onde é que você vai? O que é que acontece? Como é que fica o seu corpo? Você vê o corpo apodrecer? Não vê? Para onde que você vai? Como é que você se veste? Onde você vai morar? É essa faixa vibratória que a gente tem que se preocupar. E se acostumando com ela, vivenciando ela, se preparando para ela. Mas vamos se preparar para morrer? Não. O que é morrer? O que é morrer? É largar essa vestimenta, se não tomar banho, começa a ficar mal cheirosa, e ficar com um corpo mais tênue, que é semimaterial. Tem muita matéria também no perispírito. E se preparar o pós-morte, que vai para essa outra morada. Olha que legal, que bacana. Como que é interessante, como a espiritualidade age com a gente, sem a gente perceber. Eu vivo falando aqui, vou falar agora muito engraçado, porque eu nunca vi nada, nunca vi espírito nenhum, nunca conversei com espírito nenhum, não vejo nada. E recentemente aconteceu uma coisa muito engraçada lá no Las Velhinhos. Fazendo fralda, dobrando fralda, lá com a turma da fralda, cola a fralda, põe etiqueta, vai para cá, vai para lá. Sentou uma senhora do meu lado, falou, seu Nelson, sim. Eu sei que o senhor participa de um trabalho mediúnico aqui das 7 às 8 da noite, não é? Sim, me dobrando a fralda lá, é isso mesmo. E eu tenho uma irmã que se suicidou. E ela tem uma filha de 24 anos, que mora no lugar X, e está usando droga, bebendo, está no mesmo caminho da mãe. Eu não queria que isso acontecesse. O senhor pode levar o nome dela? Posso, claro, me diz o nome dela aí. Disse o nome, o endereço, completo. Escrevi no papelzinho, botei no bolso, fui para o trabalho. 7 às 8 da noite, fizemos trabalho, fizemos uma vibração. Realmente o quadro era real. Veio todo o quadro, toda a cena da situação preocupante. E eu fiquei com aquilo na cabeça. No outro sábado, uma semana depois, voltei para o trabalho da fralda lá, procurando a fulana que tinha me dado o endereço, né? Falei, fulana, como é que está a sua irmã? Achando que era ela. Falei, que irmã? A sua irmã que morreu lá? Eu não tenho irmã. Aí fui para outra. Você tem uma irmã que se suicidou? Não, não tenho não. Não tenho também irmã? Ou seja, alguém veio, se materializou do meu lado, conversou comigo, pediu ajuda e foi embora. Eu não vi um espírito, eu vi uma pessoa encarnada. Mas são formas e maneiras que a espiritualidade utiliza de ajudar a gente a fazer o trabalho. Então é muito interessante, é muito engraçado, porque para mim está encarnado. Eu bati papo, conversei, anotei papel, mas essa pessoa não existe. Engraçado, fisicamente. Então são formas e maneiras que a espiritualidade traz de comunicar desse outro planeta ou morada conosco
de alguém que estava quase se suicidando, que é uma menina de 24 anos que perdeu a mãe com suicídio, também estava à beira do suicídio. Precisava de algum contato. Então, eu estou muito mais próximo do que a gente pensa. Às vezes, nós estamos conversando com um desencarnado e não sabemos. Ele pode estar materializado. Olha que legal, olha que bacana, como funciona a bondade divina. Então, a gente tem que estar preparado para vivenciar esse tipo de coisa, esse tipo de situação, não se assustar, não se apavorar, não ficar com medo, porque são coisas que nós vamos vivenciar mais constantemente, esse tipo de coisa. Por exemplo, essas pessoas que estão fazendo essa premonição, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, que o mundo, que o tsunami, se preocupam muito com as coisas que estão acontecendo fisicamente do lado de fora. Do lado de fora, externamente. Convulsões geológicas, catástrofes. E ninguém pensa e para raciocinar que o que mais Jesus veio aqui deixar o exemplo maravilhoso para nós era o quê? A reforma íntima, e não fora. Era íntima. Que bacana. O livro Consolador, do Chico Xavier, psicografado pelo Emmanuel, na pergunta número 239, fala sobre a dor. Entre a dor física e a dor moral, qual das duas faz vibrar mais profundamente o espírito humano? O que é que dói mais? A dor física ou a dor moral? A resposta: podemos classificar o sofrimento do espírito como a dor realidade. E o tormento físico, de qualquer natureza, como uma dor ilusão. Tudo que acontece na parte física é ilusão. Em verdade, toda dor física colima o despertar da alma para os seus grandiosos deveres, seja como expressão expiatória, como consequência dos abusos humanos, ou como advertência da natureza material ao dono de um organismo. Mas a dor física é um fenômeno. Toda dor física é um fenômeno. Enquanto que a dor moral é a essência. Daí a razão porque a primeira vem e passa, a dor física. Ainda se faça acompanhar de transições da morte dos órgãos materiais. E só a dor espiritual é bastante grande e profunda para promover o luminoso trabalho de aperfeiçoamento e redenção. Ou seja, o que acontece lá no fundo da nossa alma, aquele sentimento de raiva, de mágoa, de culpa, de medo, de remorso, isso não é dor física. É isso que corrói muito mais o espírito, que atrapalha muito mais a nossa evolução, do que uma dor física. Com a cabeça do dedo aí, dá 2 pontos, daqui a pouco passou a dor, não tem nada. Agora, recebe uma injustiça, uma ingratidão, uma traição, pronto. É o suficiente para você ficar remoendo aquilo e sofrendo durante séculos. Desencarna e não perdoa. Não é fácil perdoar, não. Eu não julgo muitos irmãozinhos que vêm chamando, que é obsessor do fulano. Obsessor que a gente põe o nome. São irmãos sofredores que sofreram muitas injustiças e nós não somos ninguém para julgar eles, porque se nós estivéssemos, como já estivemos, no lugar deles, nós faríamos a mesma coisa. Então eles vêm com aquele ódio, aquela raiva, que eu vou matar o fulano, eu vou matar. Aí você, calma, meu irmão, você tem todo o direito de estar sentindo isso. Aí você já ganha ele. Ele já fica para o seu lado. Você tem razão. Eu também mataria ele. Mas esse não é o momento de fazer isso. Vamos evoluir, nós temos que aprender a crescer. Deixa ele para lá. Mas eu não posso deixar ele agora. Agora que eu estou quase fazendo ele morrer. Você quer que eu me afaste dele? Deixa ele sozinho, que ele vai morrer. Não seja você o motivo da morte dele, que você vai estar angariando mais um débito. Sai de perto dele. Mas eu vou fazer o quê? Você vai ficar conosco aqui, estudando, aprendendo a crescer. E eu ainda posso fazer isso? Pode. Mas eu já errei muito. Quem disse que é o fim? O que é o tempo para a eternidade? Deixa falando lá. Deixa ele sofrer. Aí ele acha bom. É isso mesmo, eu vou deixar ele sofrer.
E você consegue desvincular um ódio de séculos, às vezes, uma pessoa que está sofrendo um processo obsessivo. E tira ele daquela situação de ódio e começa a respirar. Muitos não conseguem nem chorar, muitos séculos que não choram, não tomam um banho de água limpa, não trocam de roupa. Séculos, porque o ódio não deixou. Você consegue tirar um espírito irmão nosso desse lugar, fazer ele tomar um banho de sol. De sol. Muitos não vê o sol. Consegue ver o sol. Põe a mão aqui porque não consegue ver a claridade. Já é uma gratidão imensa. Já quebra aquela situação penosa dos dois e faz ele se libertar. Isso é você sair dessas várias moradas. Sai daquela morada do ódio, da angústia, do rancor e vir para a morada do amor, do perdão de Jesus Cristo que tanto nos ensinou. E aquela outra pessoa vai seguir o seu pecado, vai continuar com a sua cruz e vai pagar o que deve. Isso que é o difícil da gente conquistar. Vencer essas dores morais. Que os nossos livros ensinam a gente toda hora, olha aqui, é assim que faz. Tem mais uma perguntinha legal aqui. De algum modo, podes conceber a felicidade na terra? Que foi dito, a felicidade não é deste mundo. Aí ele pergunta, podes conceber a felicidade aqui na terra? A resposta, se todo espírito tem consigo a noção da felicidade, que a noção da felicidade é sinal que ela existe e espera as almas em alguma parte. Tal como sonhada pelo homem do mundo, porém, a felicidade não pode existir, por enquanto, na face do orbe. Por quê? Em sua generalidade, as criaturas humanas se encontram intoxicadas e não sabem contemplar a grandeza das paisagens exteriores que cercam o planeta. O sol, o vento, o pássaro, as flores, uma chuva que cai, o arco-íris, tanta coisa bonita que tem em volta da Terra, nos dando incentivo para você. Olha, a vida é bela, a vida é bonita. Tem como ser feliz aqui, sim? Pelo menos em alguns momentos tem, sim. Contudo, importa observar que é no globo terrestre que a criatura edifica as bases da sua aventura real, pelo trabalho e pelo sacrifício, a caminho da mais sublime aquisição para o mundo divino da sua consciência. Olha que coisa linda. Então, olha só, os livros falam o tempo todo nessa nossa luta íntima. Que se a gente não conseguir vencer essa luta íntima, nós vamos para qualquer faixa vibratória, para qualquer morada que nós vamos sofrer. Ou para cima ou para baixo, nós vamos penar, porque nós vamos levar conosco ainda aquele ranço, aquele ódio. Tem espíritos, nós já conseguimos conversar com um espírito que sabe quanto tempo ele estava desencarnado só com ódio? 1000 anos. 1000 anos. 1000 anos com ódio. Perdendo tempo. 1000 anos com ódio. Isso é alguns. Tem outros que têm mais. Não consegue perdoar. Não consegue se desvencilhar. Não consegue esquecer e vai e volta naquela cena. Muitos que morreram através da traição, por exemplo, com a espada enfiada nas costas, continuam com a espada ainda enfiada nas costas. Anos e anos, sentindo a dor que aquela dor faz ele lembrar da traição e faz ele alimentar o ódio. Olha só, que situação. Séculos e séculos com as armas ainda saindo sangue, chorando. Você fala, meu irmão, vamos tirar isso aí. Não, não tira isso não, que eu gosto de sentir dor. O primeiro trabalho de desobsessão nesse processo é tirar aquela ferramenta, fazer um curativo, pronto. Ele para de sentir dor, já diminui a pressão do ódio. Naquela morada que ele está, pelo menos ele vai começar a refletir um pouco. Poxa, alguém pensou em mim, alguém me ajudou. Fui capturado em algum hospital, estou aqui sendo tratado. Uma das moradas que Jesus falou. E isso nós temos que ter na nossa consciência. Tem uma briga hoje na família, tem uma rusga na família hoje muito grande, muito séria, não consigo perdoar. Aquele fulano eu não perdoo.
Não tem no Evangelho? Reconciliai-vos com o teu inimigo, ainda que há tempo. Nós não sabemos o dia de amanhã. Aí depois que morrer, desencarnar, fulano morreu com ódio dele. E agora? Não vai mudar. O inverso também não muda. Então tem que ser muita prece, muita vibração positiva para começar a diminuir, diluir esses sentimentos negativos de ódio, de rancor, de mágoa, para voltar a se amar e voltar a se preparar para voltar junto, em outra encarnação. Ah, mas eu não quero voltar. Vai voltar sim, vai voltar junto para se perdoar, aprender a se amar. Que nós estamos na morada da terra, eles estão na outra morada, daqui a uma hora troca, nós vamos estar lá, depois troca de novo, eles vão estar. Aí fica nesse jogo de ida e volta, nessas várias moradas, e nós temos que aprender a nos perdoar, porque isso vai facilitar. Tem muitos espíritos aqui desencarnados prestando atenção nisso, lembrando que é perda de tempo obsediar alguém, levar alguém ao suicídio, à loucura, a várias outras situações dificílimas, porque no futuro próximo vai ser o inverso. Ele vai estar aqui encarnado e aquele que foi vítima dele agora vai estar obsediando ele. Como nós não queremos que isso aconteça conosco, é melhor parar agora. Bom, pare agora, reflita, deixa o fulano aí, vamos evoluir, que você vai conseguir subir um pouquinho, melhorar a sua vida, o seu sentimento sincero. Porque nós todos somos capazes de mudar. Somos capazes de mudar. Alguns demoram um pouquinho, outros demoram menos, mas todos nós somos capazes de aprender, de estudar, de ler, que nós somos semelhança do homem, não somos de Deus. Vós sois deuses. Nós somos capazes de muito mais do que nós imaginamos. Só que a gente fica mais fácil, você ficar, não, eu não consigo isso não, espiritismo é muito difícil ser espírita, tem que virar santo. Não tem escrito em lugar nenhum isso dentro do Evangelho, nenhuma obra espírita fala isso, que para ser espírita tem que virar santo. Você tem a consciência, olha, você tem que aprender a melhorar. Sim, melhorar, tentar melhorar sempre. Tentar sempre melhorar. E se não for dessa vez, vai ser da outra vez. No livro Libertação, do Chico Xavier também, tem uma passagem interessantíssima, já no processo de desobsessão de uma menina chamada Margarida, a sua mãe Matilde, já um espírito de luz. O processo de desobsessão já tinha acabado, tinham conseguido tirar todos os obsessores dela, mas ela ainda estava muito abalada ainda fisicamente, não conseguia dormir, estava muito desesperada ainda, mesmo depois de afastar todos os obsessores, ainda estava psiquicamente muito abalada. E a mãe dela veio, minha filha, calma, minha filha, não, porque eu não consigo, porque é difícil, porque é a minha vida, porque o meu marido, que o meu filho começou a criar várias situações, vários problemas com aquela faixa vibratória que ela ainda estava. Quer dizer, os irmãozinhos desencarnados já tinham sido afastados, mas ela ainda psiquicamente não tinha conseguido se desvencilhar daquela situação. Aí vem um recadinho para ela, muito interessante. O trabalho de reajustamento, a mãe dela falando para ela, o trabalho de reajustamento próprio é um artigo da lei irrevogável em todos os ângulos do universo. Ninguém suplique protecionismo que não fez jus, nem flores de mel às sementes amargas que semeou em outro tempo. Como é que eu vou querer semente de mel se eu semeei semente amarga? Somos livros vivos de quanto pensamos e praticamos, e os olhos cristalinos da justiça divina nos leem em toda parte. Se há um ministério humano na crosta da terra, determinando sobre as vidas inferiores da gleba planetária, temos em nossas linhas de ação o ministério dos anjos, dominando em nossos caminhos evolutivos. Ninguém trai os princípios estabelecidos. Possuímos agora o que ajuntamos no dia de ontem e possuiremos amanhã o que estejamos buscando no dia de hoje.
E como emendar é sempre mais difícil do que fazer, não podemos contar com favoritismo na obra laboriosa do aprimoramento individual. Não adianta falar assim, eu trabalhava lá no Sebastião Marte, eu era amigo do Cauê. Não resolve nada, não vai adiantar nada. Eu ia lá no Las Velhinhas todo sábado. Não vai adiantar nada. O que vai adiantar é o que nós fizemos conosco. O que nós conseguimos evoluir sozinho. E é como emendar é sempre mais difícil que fazer, não podemos contar com favoritismo na obra laboriosa do aprimoramento individual, nem provocar a solução pacífica imediata para problemas que gastamos longos séculos a enternecer. A prece ajuda, a esperança balsamiza, a fé sustenta, o entusiasmo revigora, o ideal ilumina, mas o esforço próprio na direção do bem é a alma da realização esperada. Em razão disso, ainda aqui, a bênção do minuto, a dádiva da hora, o tesouro das oportunidades de cada dia, hão de ser convenientemente aproveitados se pretendemos santificadora ascensão. Felicidade, paz e alegria não se improvisam. Representam conquistas da alma no serviço incessante de renovar-se para a execução dos desígnios divinos. Uma mãe falando isso aqui para uma filha, no livro Libertação, do Chico Xavier, lá no finalzinho. Então são situações, a mãe podia dizer, não, minha filha, chora, e pegar no colo, e ficar paparicando. Não, você está certo. Não. Foi simples, carinhosa e direta. Minha filha, é assim. Você está no plano espiritual já, está na outra morada. Você está no plano físico, mas ela estava desdobrada no plano espiritual. Estava conversando com a mãe no plano espiritual. Estava em uma das moradas. Ela foi, conversou com a mãe e voltou para o corpo físico. Quando ela voltou para o corpo físico, já voltou outra pessoa. Já começou a ser mais grata, acordou alegre, começou a trabalhar diferente, tratar a família diferente, com essa pequena conversinha que ela teve com a mãe na outra morada, que é logo aqui, em outra dimensão. Então, quando a gente lê esse capítulo que fala das moradas, é interessante a gente se preocupar com essa morada que vai ficar logo aqui junto da gente. Dormiu, vou para lá. Desencarnou, vou para lá. Vou aqui, pertinho. Essa morada que a gente tem que estar preocupado. Como é que eu vou para lá? Como é que eu estou hoje? Se eu desencarnasse agora, será como é que seria o meu desligamento? Será que ia acontecer? Será que eu ia querer ficar lá em casa? Será que eu ia no trabalho? Será que quem que ia dirigir meu carro? Quem que ia ficar com meu dinheiro? Etc, etc. Então, fazer esse exercício diariamente para a gente ir se preparando. Olha, nós não vamos ficar aqui para semente. Nós vamos sempre encarnar e desencarnar. Reencarnar e desencarnar. Indo e vindo nessas moradas. Por exemplo, a Terra, quando as pessoas falam de catástrofe, vai vir uma catástrofe, vai matar todo mundo. Cada um aqui tem um grau evolutivo diferente. Fulano é tão novinho, com 20 anos desencarnou. Pronto. Foi acidente? Não. Foi suicídio? Não. Mérito. Já tinha bagagem suficiente para não ficar mais aqui. Já estava no processo evolutivo, já diferente, foi embora. O outro tem 100 anos, não foi ainda. Não aprendeu. Está no estágio evolutivo ainda, necessitando de melhoramento. Então, cada um de nós tem um estágio evolutivo diferente. E cada um vai partir na sua hora para o estágio, para uma dessas moradas, de acordo com o que a gente faz, a gente fala, a gente pensa, o que a gente age. Por isso que a preocupação com essas moradas tem que ser constante. Para onde é que eu vou? Para onde é que eu vou quando eu sair daqui? Como é que eu estou hoje? Hoje, agora. Então, essa é uma missão nossa de espíritas. E fazer isso dentro do nosso lar. Fazendo a proteção da nossa casa através do Evangelho no lar, que é uma maravilha. Sempre, sempre, o culto do Evangelho no lar forma uma cápsula na sua casa. Você pode ter certeza disso. Quem não fez ainda, experimente fazer. É um campo magnético impressionante. Por quê? Porque existem pouquíssimas casas espíritas, pouquíssimos lares que fazem esse tipo de leitura do Evangelho,
que estuda doutrina, na terra. Então, quando tem a espiritualidade leva todo mundo que pode estar preparado lá. Olha, vamos lá ouvir que fulano vai ler o Evangelho. Vamos lá. Acabou. Leva todo mundo embora. Não fica lá. Assim é na nossa casa. Quando você faz o culto do Evangelho lá, muitos espíritos são levados para ouvir. Na hora de ir embora, vai todo mundo embora. Tem gente que fica com medo. Não precisa ter medo. Porque a espiritualidade faz todo esse trabalho de busca e leva os espíritos e carrega de volta. E é muito necessário, porque a gente está vendo cada dia que se passa. A cada dia que passa está mais complicado você educar. Muito complicado. Infelizmente a televisão vem batendo com cada informação, cada coisa que a gente vê na televisão, fala, não é possível. Não é possível ver tanta coisa, só coisa ruim. Não tem um programa que fica passando coisa boa o dia inteiro. Por quê? Porque a coisa ruim dá ibope, dá mídia, dá dinheiro. Vender notícia ruim dá dinheiro. Tem muita coisa boa acontecendo, só que não dá dinheiro. Dar dinheiro é catástrofe, coisa ruim. E nós precisamos saber diferenciar isso. Está passando coisa ruim na televisão, muda de canal. Sai, para de ver. Vai ver outra coisa. Graças a Deus hoje tem TV a cabo, quem pode ter. Muda o canal, vai ver uma coisa boa, coisa edificante, um programa interessante. Coisas da natureza, para aprender como lidar com a natureza. Ver que a abelha está sumindo, por exemplo, do planeta, que a abelha está sendo quase exterminada do planeta, que nós temos que fazer alguma coisa pelas abelhas, que ela é um ser humano, é um animal fantástico, que ainda não conseguiram descobrir nenhuma coisa no mundo mais pura do que esse animalzinho que acharam dentro de uma pirâmide, um potezinho com mel de 5.000 anos e o mel estava intacto. Não apodreceu. É a abelha que faz. E não descobriram como é que pode ficar 5.000 anos um negócio desse. Não pode sem apodrecer. E não tinha química nenhuma, só da natureza. Então são coisas que a gente precisa parar, pensar, estudar, analisar e ver, olha só, aonde que eu quero chegar? Aonde eu quero ir? Nós hoje, no blog Espírita, tinha uma mensagem interessante, até de um autor desconhecido, mas muito bacana, para nos animar um pouquinho. A arte de ser feliz. Acorde todas as manhãs com um sorriso. Esta é mais uma oportunidade que você tem para ser feliz. Seja seu próprio motor de ignição. O dia de hoje jamais voltará. Não o desperdice, pois você nasceu para ser feliz. Enumere as coisas boas que você tem na vida. Sim, temos que lembrar sempre. Só de a gente estar aqui já é uma grande coisa. Ao tomar consciência do seu valor, você será capaz de ir em frente com muita força, coragem e confiança. Trace os objetivos para cada dia. Você conquistará o seu arco-íris, um dia de cada vez. Seja paciente. Não se queixe do seu trabalho, do tédio, da rotina, pois é o seu trabalho que o mantém alerta e constante desenvolvimento pessoal e profissional. Além disso, o ajuda a manter a dignidade. Não se deixe vencer. Não seja igual, seja diferente. Se nos deixarmos vencer, não haverá surpresas nem alegrias. Conscientize-se que a verdadeira felicidade está dentro de você. A felicidade não é ter ou alcançar, mas sim dar, doar. Então, estenda sua mão, compartilhe, sorria, abrace mais. A felicidade é um perfume que você não pode passar nos outros sem que o cheiro fique um pouco em suas mãos. O importante de você ter uma atitude positiva diante da vida, ter o desejo de mostrar o que tem de melhor. O tempo para ser feliz é agora. O lugar para ser feliz é aqui. Um autor desconhecido. Olha que beleza. Que maravilha. Estava no blog espírita, na internet. São coisas, mensagenzinhas que vêm, olha só, quantos espíritos estão por aí colocando esses insights,
na nossa mente, em alguns lugares que seja de boa leitura, para ajudar a gente a melhorar de vida. E agora, fazendo uma propagandazinha, o nosso lado dos velhinhos está precisando de leite. Se alguém aqui não sabe ainda, nós estamos há 2 meses sem receber a contribuição do GDF, do convênio. Está faltando leite para os idosos, leite integral, leite sem lactose. Quem puder colaborar, tiver boa vontade, pode levar para lá, que será muito bem recebido. E nós sabemos que a obra não funciona sozinha. E precisamos de ajuda sempre. Que Deus nos ajude, nos ampare, hoje e sempre. Graças a Deus.